hoje é quarta-feira, dia 24 de maio, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Muito obrigado mais uma vez por nos receber na sua casa. Hoje, 24 de maio, dia do aniversário da Luciane Oliveira, a nossa repórter aqui da TVE. Então, o abraço especial de hoje vai para você. E no nosso programa nós vamos conversar sobre um evento que vai acontecer aqui em Juiz de Fora esse final de semana e que promete 3 dias de muita dança. A gente vai conversar também sobre a estreia da peça Mamãe Me Acode, do Grupo Divulgação do Fórum da Cultura. Lembrando que você aí de casa pode participar do nosso programa de um jeito muito simples. É só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 988924905. Bom, como debatedor do nosso programa de hoje, debatedora, né? Nós recebemos a diretora-geral do Circom, doutora Jane Aragão. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, nossos convidados. Bom dia, convidado e debatedora. Aqui a gente ia subir, chupacana ao mesmo tempo. É tranquilo, então isso aí você tira de letra. E eu gostaria de falar com você, telespectador, que perdeu o programa de ontem, da Jane Aragão Convida. Vale a pena conferir. O Júlio e a Fernanda deram um show no programa. Então, para a gente confirmar isso, ainda trouxemos ele na mesa de debates também. Então, vale a pena você ver no sábado, você que perdeu. E depois no YouTube. E você aí que não definiu sua profissão ainda, vem estudar conosco. As matrículas do Pio 12 já estão abertas. Então, escolha teu curso, vem estudar conosco. Você vai ver a educação diferenciada que o Pio 12 oferece a todos que aqui estudam. Então, fica aí o nosso convite e você não deixe a oportunidade passar, porque ela passa e depois a gente não sabe quando volta. Então, venha estudar conosco, venha participar para você fazer a diferença no mercado de trabalho. É isso ou não é, Cláudio? Muito bem dito. Isso aí, vamos embora. Nosso outro debatedor e também convidado do nosso programa de hoje, o dramaturgo que você já conhece e gosta demais, igual a gente aqui, José Luiz Ribeiro. Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui, em especial, né, nesse evento do tango, que vai ser uma coisa redundante, e também falando sobre uma coisa importante, que é a estreia do Divulgação, com a peça Mamãe Me Acode, que é o único grito que nós podemos dar nesse momento que nós estamos vivendo. Está precisando de ajuda mesmo. Os nossos outros convidados do programa de hoje para falar de dança, de cultura, de tango principalmente, né? O professor de tango Júlio César Franco. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. É a sua estreia aqui no nosso programa? Sim, na mesa de debate, sim. Bem-vindo, então é um prazer te receber aqui. Obrigado. E também a cantora e bailarina e também professora de yoga, muitas funções, Celeste Gomes dos Santos. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer te receber Namastê. aqui. Namastê. Você é muito sorridente, já gostei de cara de você. Oh, que beleza. Obrigado, viu? É um prazer te receber aqui no nosso programa. O prazer é meu. Bom, estreia hoje a peça Mamãe Me Acode, do Grupo Divulgação. E como já é de costume, esse será um espetáculo repleto de críticas do atual cenário político e econômico que o país enfrenta. Zé, você poderia adiantar um pouquinho para a gente, sem contar demais, né? Porque o pessoal tem que ir lá no fórum para acompanhar a peça. Precisa ir. Precisa ir, porque nesse momento é hora de refletir e de pensar para frente, porque nós estamos com muita discussão, se vai haver uma direta já agora, quem que a gente vai eleger, o que vai acontecer nessa confusão terrível que nós estamos passando. Mamãe Me Acode é um grito daquele que a gente só faz para a mãe mesmo no momento que está completamente em desespero. E conta a história de um rapaz que não fez o Pio 12, consequentemente está desempregado. Então, ele está desempregado e passando por diversos lugares de colocação. Ele tem uma irmã muito atuante, que é funcionária pública, mas está passando por um problema muito sério, porque o governo está pagando aos poucos o salário dela. Então, mas ela é muito atuante, ela vai conseguindo diversos empregos para ele e ele não fica em nenhum. Então ele não fica na boate gay por preconceito, ele não fica na ONG também
por uma questão de preconceito lá que está acontecendo. É uma peça que vai falar sobre... E o próprio conjunto de evangélicos que ele vai procurar lá, ele não consegue se acertar em nenhum deles, e no final as pessoas vão saber por que ele não se acerta. Não vou dar o spoiler não, porque é preciso que as pessoas vão. É um espetáculo que tem um humor ácido, que esse momento não dá para ter um humor alegre, a gente só vai sair para dançar tango depois, ficar feliz, mas sabendo que o tango é sempre uma tragédia que se desenvolve, né? Então, no Mamãe Me Acode a gente vai ter aí 16 atores, Márcia Falabella fazendo a irmã, fazendo um trabalho muito bonito, além de Vitor Lussot fazendo o pastor, Franklin Ribeiro fazendo um filho que não acha emprego. E o que acontece? É uma peça sobre falcatruas. Uma atrás da outra vai acontecendo e você ri, porque o riso é a única forma que você tem para olhar, refletir e não fazer outra vez, porque você desmerece as pessoas. E o espetáculo fica em cartaz de quarta a domingo, sempre no Fórum da Cultura, Rua Santo Antônio, 1112, às 20h30. E as pessoas podem fazer reserva pelo telefone 3215-3850. Isso. Zé Luiz, primeiramente parabenizar você, porque realmente, eu sou assim apaixonada com teatro, eu acho o teatro maravilhoso. Eu lembro quando eu tinha meus 12, 13, 14 anos, 12, 13, a gente ficava naquela de fazer teatro em casa. Porque a minha mãe escrevia peça de teatro. A minha mãe já escrevia peça de teatro. Inclusive, ela escreveu assim, várias coisas, ela escrevia para o Globo. Naquela época, lá na roça, ela mandava as coisas dela escritas para o jornal Globo no Rio de Janeiro. Então, eu venho com essa veia aí de um pouquinho artística, né? Então, eu queria ver com você o seguinte: há quanto tempo está a divulgação, né, fazendo as peças, esse período aí do divulgação? Eu sei que ele falou qualquer coisa, estreia do divulgação nessa peça, mas eu acho que é na peça que ele está estreando, porque realmente já tem muito tempo que ele está aí, né? Divulgação, nós estamos há 51 anos na boa batalha. Ideia, hein? Né? Ótima boa ideia. Nós estamos desde 66 fazendo teatro, nós temos mais de 200 montagens, 3 núcleos, um núcleo de terceira idade, um núcleo de adolescentes e um núcleo de universitários, que é o que está estreando, e nós agora estamos com 2 peças em cartaz. Os Sinos de São João, que é a peça infanto-juvenil, é um musical, e que é aos sábados e domingos, 16h45. E que é uma delícia de assistir. É muito legal. Funciona, né? Funciona. Porque, graças a Deus, a gente está fazendo um teatro infantil que não é aquela coisa miúda, é uma época que a criança gosta, mas o adulto também gosta. Não é aquele negócio que o pai vai e fica com raiva porque está assistindo aquele espetáculo. E o espetáculo Mamãe Me Acode, ele passa por uma vertente em que você ri da sua própria miséria, que é o momento que nós estamos vivendo. É um momento muito difícil, a gente abre o jornal, a gente vê a TV e a gente só vê coisas que não prestam. E a gente precisa mudar essa situação. Porque você só vê o comércio fechando, você vê as pessoas com o máximo de dificuldade, e hoje tem outra manifestação e greve todo dia. Nós estamos vivendo aqueles momentos muito difíceis, quer dizer, nós já tivemos um impeachment, estamos na véspera de ter um outro, e daí para frente, em que caminho nós vamos chegar? Nós precisamos de pessoas sérias. E o teatro, como sempre reflete o tempo presente, ele dá para o cidadão que vai lá uma forma de pensar de como nós devemos mudar isso. E precisamos fazer isso com urgência, porque o nosso voto é que deu nisso tudo que tem. Então, não fale que você tem um Congresso corrupto, porque você votou num corrupto. Você ouviu falar, o opositor dele falava, e você não acreditou no opositor. E você repetiu a dose. Então, consequentemente, tudo isso que está acontecendo, a gente podia ter evitado se houvesse educação. E o teatro, como você mesmo disse, é uma ótima forma de educar, né? E também uma alternativa
os meios já tradicionais que as pessoas buscam informação, né? Então é bom expandir um pouco essa questão de onde você busca se informar. Eu queria saber, a gente fala muito desse papel que o teatro tem de criticar o atual momento que passa o país. Se isso acontece também na dança, se a dança tem esse poder de revolução, de manifestação? Eu acho que a dança ela é uma linguagem muito forte, né? E no nosso caso, as pessoas que nos procuram, elas já chegam um pouco carregadas, porque realmente é um bombardeio de informações que nós temos, assim, e não é diariamente, é a todo momento, né? Porque você tem hoje as mídias que são instantâneas, né? Então as pessoas já chegam um pouco carregadas. Então, na aula, eu procuro fazer com que as pessoas relaxem um pouco, para poder tentar até esquecer um pouco desse momento e até mesmo para poder tentar pensar em algo para melhorar isso, né? As pessoas chegam às vezes tristes lá na academia, desanimadas, e a gente assim começa a conversar, bater papo, até troca ideia sobre política também, como não tocar, né? Mas a gente procura assim amenizar um pouco a coisa e fazer a pessoa sair da aula melhor do que entrou, né? Porque a arte é isso, né? Essa limpeza na alma, né? A gente tem aí, como advogada, né? Eu tenho 32 anos de advocacia e a gente passamos pelos 64, 65, 70, 80. Então, nós passamos por essas etapas da vida aí, que foram essas transformações. Mas a gente tem aí uma grande esperança, que é o cumprimento da Constituição. A Constituição Federal do Brasil, ela foi elaborada, eu participei da Constituição, participei da Constituinte, vários artigos a gente ficou debatendo várias vezes. E a gente aprendeu o seguinte na faculdade, que alguns artigos precisavam de leis imediatas para que os solucionassem, desse vida àquele artigo. Então, existem artigos na Constituição que eles foram esquecidos, mas eles existem e eles têm que ser cumpridos. Então, a nossa Constituição, graças a Deus, ainda não foi rasgada. Então, é só cumprir a Constituição. Você está aí, porque fulano, beltrano, quem entra, quem não entra. Então, hoje o nosso tema não é político, mas, infelizmente, a gente tem que, né, acalmar realmente as situações, porque não adianta você ficar revoltado, não adianta, porque se cada um assumir a sua participação, igual você falou do voto, nós temos que ver, sim, pode ter uma eleição em 2018, assume um presidente interino até 2018, monta a eleição para 2018, em 2018 você manifeste, você revela o teu voto. Aí sim, aí as coisas vão realmente andar. Agora, a gente joga a culpa no fulano, joga a culpa no beltrano, ninguém assume a sua culpa, então está errado. Tá? Então vamos assumir nossa culpa, vamos orar, porque Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. Então, a gente tem que estar dentro desse princípio. Vamos trazer Deus para a nossa família, Deus para a nossa casa, Deus para o nosso coração, porque Ele resolve tudo. Ele te deu a vida, Ele te deu o seu corpo, Ele te deu tudo. Então, Ele resolve, com certeza. E Ele não desampara os infelizes, os maltrapilhos, né? Ele não tem discriminação, a lei nasceu para todos e Deus aí resolve o problema de qualquer um, com certeza. Por mais difícil que ele seja. Creia em Deus. Bom, uma mensagem dessa para você tirar aqui do nosso programa e levar para a sua vida, né? A gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Zé, mais uma estreia do Grupo Divulgação. A gente já conversou aqui, 51 anos de história, né? E eu queria saber como que surge ideias. Claro que o cenário diz muito e ajuda você a construir as ideias do texto, mas cada particularidade dos personagens, como que fazer com que eles não se repitam ao longo de tanta história? Olha, como dramaturgo, eu acho que eu tenho uma coisa assim mais espiritual, ela é mediúnico, porque eu sei assim, vou escrever uma peça sobre isso, mas quando os personagens começam a falar na minha cabeça,
eu não domino mais. Então, de vez em quando, até eu dou gargalhada, o maluco está do lado, às vezes, no computador. O que você está rindo? Não, eu estou rindo aqui porque eles conversam comigo. É uma coisa legal. E eu costumo dizer que eu tive 3 funções na minha vida que não se desgarraram. Quando eu escrevo, eu sou jornalista. Eu estou olhando o que está acontecendo, esses negócios. Quando eu estou no palco, eu sou professor. E quando eu estou na sala de aula, eu sou ator. Então essas 3 coisas vão unindo de uma tal maneira, porque eu não deixo de ler o jornal diariamente. Então eu me revolto, olho aquelas coisas todas, e acho que é uma questão de uma terceira idade, a gente fica muito afeito a ver o que aconteceu, o que vai acontecer, porque tem uma outra coisa, como a doutora Jane às vezes fala, não é? É só juntar as coisas que você percebe que 1 mais 1 vai dar 2, às vezes dá 3, né? Porque depende do que está acontecendo. E eu faço sempre um teatro. Essa peça é a minha 159ª peça. Então, 159 peças. Tem 159, sendo que uma agora, o Guaracá, vai ser publicada pela Leia. Tá? Deixa eu te falar, e você já pensou em... Essas peças foram escritas, já estão em livros, já estão compiladas? Não, compiladas estão. Não, estão todas digitalizadas. Sim. Não é? Porque elas têm história. Teve alguma que te chamou muita atenção e que você se prendeu a ela? Porque parece que você faz muitas peças assim, relacionadas ao momento, né? Porque vem tudo em cima de você, você botar para o teatro. O teatro é sempre o momento. Porque quem dá o significado... O teatro é o agora? É sempre. Mesmo que eu esteja fazendo o Édipo Rei, a percepção que 50% do entendimento é o público que dá. Até um Shakespeare? Tudo. E o Shakespeare mais do que nunca, porque até hoje, nós fizemos Romeu e Julieta agora, na comemoração dos 50 anos, e a gente via a força como é que tem. Que vocês fazem, né? Não é? Quer dizer, Sim. Porque a representação é feita por atores de hoje. O público é de hoje. Então eu não tenho a tragédia grega. Agora, o espírito humano, ele prevalece. Por isso que você vai ver que quando você tem drama, né, ele tem uma continuidade que é ligada àquele momento daquela sociedade. Agora, a comédia é a mesma coisa sempre, porque os malfeitos são sempre os mesmos. A humanidade não muda. Repete. Ela rouba, ela chifra o outro, ela faz todas essas coisas. Então, Mas não tem os 10 mandamentos da lei de Deus, eles pervertem todos? Todos. Você não olha como é que se as pessoas olhassem esses 10 mandamentos, nosso congresso estava salvo. Eu acho que é por ali. Eles vão falando, hoje eu matei, hoje assim, eu roubei, não tomar seu santo nome em vão. Aí você toma em vão, não. Eu vou ter lucro com seu santo nome. Então, aí é uma coisa diferencial. E uma coisa importante é você observar. Eu sou, as pessoas não acreditam, eu sou uma pessoa tímida. Uma pessoa assim, reservada. Você falou que foi fazer teatro para quebrar a timidez, né? Aí, então eu sou reservado. Então eu olho muito, eu vejo muito, às vezes as pessoas estão conversando, eu estou vendo, assim, está armazenando, porque a vida é muito engraçada. Você tem fatos assim, um atrás do outro, que você olha e fala assim, não podia estar acontecendo. E o Brasil é o país da piada pronta. Uma atrás da outra, você vai ver. E quando você coloca aquilo no palco, né, aquilo acontece de uma maneira muito rica. Zé, mas o próprio brasileiro, ele é um humorista inato. Ele é um humorista nato. Nato, exato. Ele já vem do berço fazendo gracinha. Né? Porque tudo, você olha aí nas redes sociais, os comentários a respeito das falas, né, das entrevistas, de tudo tem um ponto humorístico naquilo. Sim, porque o Agora, riso, isso não são todos, né? A maneira de você se vingar. Você olha, por exemplo, que a expressão da música, que agora nós estamos com um problema muito sério, porque você não pode falar, o teu cabelo não nega, você não pode cantar nada disso. Você olha que a marchinha carnavalesca, ela era crônica
daquele ano. Tudo que acontecia, ela fazia. A revista do ano era isso. E o Getúlio ia, o Castelo Branco ia, o Cruzeiro, não é? O Amigo da Onça, todos esses elementos, eles aparecem de uma forma muito rica. E o teatro continua a fazer isso, embora a gente tenha uma vertente mais cabeça que, de repente, não se encontre com as pessoas nesse sentido. Mas é importante você ver o tempo que a gente está passando. Embora você note que tem que haver uma transformação social, porque a escola não é mais aquela escola sua, em que os meninos faziam teatrinho, em que esses negócios... E aí acostumando. Hoje, como o menino está mais ligado à rede social, quando ele está ligado a elementos tecnológicos, ele deixa de fazer muita coisa. E o teatro ainda é o homem diante do homem. E essa é a grande força que ele tem. Porque eu estou fazendo um espetáculo, mas o público me dá uma resposta. Você lembra, a Dercy Gonçalves, por exemplo, ela estava no palco, entrava um atrasado na plateia, e falava, meu filho, o que houve? E todo mundo ria, porque aquilo acontecia e acontece, não é? Então, essa interligação é muito rica. Agora, o que está acontecendo? Nós estamos começando a ter um decréscimo das pessoas em termos de público. Você vê, Fernanda Montenegro não conseguiu montar a peça dela agora, que ela escreveu sobre Nelson Rodrigues, ela não conseguiu patrocinador, porque durante muito tempo tudo ficou dependendo de patrocinador, as pessoas ficaram igual aquele gato que só come a ração da casa e não sabe caçar. E agora nós precisamos aprender a caçar de novo, né? Esse é o grande problema que a gente está passando. Diz que a dificuldade faz o povo crescer, né? Então é onde você encontra a solução, não? É porque precisa se mover, né? Mas há uma dificuldade. O ser humano acomoda, né? Aquilo que você falou, e começou a ração dele. Pois é. Da casa. E vocês, o que vocês acham? Olha, eu acho que a gente precisa pensar em alternativas, soluções, né? Porque a gente tem que lamentar, claro, procurar, através dessa lamentação, encontrar uma saída, mas, por outro lado, a gente não pode deixar de tentar empreender também. Eu acho que as grandes sacadas, as grandes soluções acontecem nas grandes crises. Então, a gente tem que tentar assim, ver qual que é o caminho agora, o que tem que ser feito, né? E procurar, assim, através das nossas áreas, né? Eu, por exemplo, atuo na área de arte, na área de dança. Eu tenho que procurar fazer o quê? Com que, através da minha mensagem com a dança, eu leve assim, algum tipo de mensagem para a pessoa que está comigo e, ao mesmo tempo, procurar empreender cada vez mais, procurar assim, ver o que eu posso fazer. Hoje eu vivo de mensalidades, né, de pessoas que fazem dança com a gente. Mas será que isso vai ser eterno? Será que eu não tenho que me precaver e procurar um outro caminho também, procurar uma outra forma de me manter? Né? Afinal, eu tenho uma família, né? Então eu não posso ficar preso só àquilo, né? Então, assim, a gente tem que se renovar a cada instante. Essa é a mensagem. Eu ainda não ouvi sua voz. Agora cheguei. E a voz ainda é bonita. Por falar em empreender, olha, é uma felicidade esse evento que o Júlio idealizou e estamos realizando, que é o Manchester Tango. E o Manchester Tango, ele resgata uma memória dessa cidade, que é Juiz de Fora, resgata a cultura, resgata toda essa coisa de desenvolvimento que foi assim pioneiro, né? Uma das cidades pioneiras na industrialização no Brasil. Nós estamos resgatando isso e resgatando essa coisa maravilhosa e arrebatadora que é dançar tango. Nós realmente precisamos mudar esse estado de coisas que nós estamos vivendo. Agora, para mudar isso, nós precisamos de um momento de recolhimento, um momento de paz interna, não é? E nesse momento a gente encontra com dança. Com dança. É impressionante o que a gente consegue com dança. Até porque a mudança ela é feita por cada um. Então você tem que estar pleno, né? E a dança traz muito disso pra gente. Ô Zé, a gente estava comentando antes a respeito
do brasileiro na internet, que tira sarro com tudo. Eles até criaram um verbo que chama chorrindo, que é meio que parafraseando o Cartola, né, que é rir para não chorar. Você acha, eu já acompanhei várias peças de vocês lá no grupo de divulgação e sempre o humor está presente para tratar temas muito delicados. Você acha também que você tem feito esse trabalho de fazer o público rir para não chorar? Eu acho que tem que fazer o público rir para pensar. Porque a coisa mais importante quando você ri, não é um riso que se solta no ar e pronto, acabou. Mas é que você leva alguma coisa, fica sempre alguma coisa que você... Porque você sabe, a comunicação é interligação entre dois sistemas nervosos através de uma mensagem. Se eu me comunico com você, você deixa alguma coisa sua comigo e eu levo alguma coisa, né? A gente troca. É sempre um intercâmbio. E o teatro é isso. Às vezes, o olhar do público percebe coisas que a gente até nem tinha percebido. E ele vai, porque é um self-service. Naquilo ali você tira aquilo, mas você tira aquilo que está dentro de você. Isso aí é uma questão de análise, porque se aquilo te chamou a atenção, é aquilo que eu chamo de a hora do espanto. Você lembra de uma coisa de criança e aquela cena ficou completa, você lembra a figura, todos esses elementos. Quando eu estou vendo agora a questão do tango, eu estou lembrando aqui da Libertad Lamarque, porque isso, o cinema mexicano fez muito parte da minha herança cultural. A gente via, não é? Madre Silva, aquela coisa lindíssima. Então, esse trabalho do Gardel, Albertino Fortuna, né, ele está todo ligado a esse processo, porque o tango é mais pesado no sentido do melodrama, daquela coisa, Sarita Montella, aquelas coisas todas, né? E isso põe para fora. E o riso também faz isso. E eu acho que o teatro, nesse sentido, a única coisa que a gente tem problema é que as cadeiras fora da cultura tem que consertar sempre, porque a pessoa bate muito na cadeira na hora de rir, os parafusos vão arrancando. Então, quanto melhor a peça, pior o problema da pior cadeira. O prejuízo, né? Maior é o prejuízo. Vocês vão ver, inclusive, nós vamos ter a oportunidade de dançar aqui, como você dançando tango é coração com coração. Há essa interligação, né? A essa interação do casal, da parede, como chamam os portenhos. Isso daqui a pouco, tá? Porque a gente vai para um rápido intervalo, já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora.